Olá, estamos de volta, direto das redes sociais da TV Comadesma, nosso canal no YouTube, Facebook e por outras plataformas também, com mais um programa De Frente com a Verdade. É sempre um prazer muito grande saber que você tem, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, nos dado audiência, compartilhado o nosso programa com outras pessoas, um programa que é feito com muito carinho aqui pelo trabalho da Secretaria de Comunicação da nossa Convenção Comadesma, coordenada, liderada pelo nosso presidente, pastor e deputado José Alves Cavalcante. Eu sou o pastor Loaran Lins e, como eu disse, é um prazer muito grande estar com você. Bem, o tema de hoje é um tema sempre muito importante, muito gostoso de ser tratado. Fala sobre evangelismo e discipulado e os desafios da evangelização e também do discipulado na igreja do século XXI. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui dois especialistas no assunto. Um deles, o pastor Clepson Bandeira, que é o secretário de evangelismo da nossa Convenção Comadesma, é um grande evangelista nesse Brasil, ganhador de almas, apaixonado pela evangelização. Seja muito bem-vindo ao programa, pastor Clepson. A minha paz de São Jesus, Loaran Lins, e todos os pastor Loaran que estão ouvindo nosso programa De Frente com a Verdade, saudar todos os pastores da nossa Comadesma, da pessoa do nosso pastor Cavalcante. Conosco também, especialista na área do discipulado, já esteve inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, foi um dos convidados, para representar o Brasil lá nos Estados Unidos da América, na casa do pessoal do Billy Graham, na verdade do irmão dele, o Biller, e pastor Wilson Filho, que também é um dos vice-presidentes da Assembleia de Deus Campo 1 aqui em Imperatriz. Seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo conosco e saber que o senhor é um homem apaixonado pelo discipulado. Senhor pastor Loaran Lins, quero cumprimentar também o pastor Clepson Bandeira, nosso pastor presidente, pastor José Alves Cavalcante, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus Imperatriz, pastor Raul Cavalcante Batista, todos os nossos queridos pastores da mesa diretora, a todos os nossos convencionais, pastores, presidente de campo. Bem, eu já quero começar o programa de hoje, já que a gente vai falar sobre discipulado, e a gente começa falando sobre discipulado para depois entrar em alguma coisa sobre evangelização. E eu vou fazer a leitura de um texto clássico que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo de número 20, que diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma ordenança de Cristo, antes de partir ao céu, deixou esse ensinamento aí aos seus discípulos para que fizessem outros discípulos e assim a igreja pudesse cumprir a grande comissão. Pastor Wilson, o senhor é um homem que tem viajado o Brasil tratando sobre esse tema, não só o Brasil, mas como outros países. E antes da gente entrar em questões mais quentes, avaliando o cenário da nossa igreja, Assembleia de Deus do Brasil, como a igreja tem levado o processo discipulado no Brasil, vamos começar de forma introdutória falando sobre o que é o discipulado. O discipulado é uma doutrina bíblica. Quero pontuar isso, deixar bem enfático, que o discipulado não é um programa da igreja, também não é um departamento da igreja. O discipulado é uma doutrina. Assim como nós estudamos dentro da teologia sistemática a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, estudamos a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, e assim sucessivamente. Então, o discipulado é uma doutrina, conforme o texto bem explícito que o nobre pastor leu em Mateus 28 e 19, que aparece bem claro a palavra ide e faça um discípulo. E essa palavra discípulo, no original, tanto no grego como no latim, quer dizer um aluno, quer dizer um aprendiz. Então, o discipulado é uma doutrina bíblica que eu preciso transferir não apenas conhecimento, mas o caráter de Cristo ao coração do novo convertido. Pastor Clepson Bandeira, não se pode falar em discipulado sem também falar da chama aí da evangelização, As duas coisas andam juntas, Verdade. Pastor Wilson Filho é uma bagagem de experiência gigante na área de discipulado,
A gente tem aprendido muito com ele, nessa força dele evangelística, que anda junto com a evangelização, como marido e mulher, né? Marido e mulher, né, concebendo se geram filhos, né? Então, discipulado com o evangelismo, a oportunidade é um terreno fértil para a gente gerar milhares e, por que não, milhões de almas na terra. Então, o evangelismo é o coração pulsante da igreja junto com a evangelização. E Jesus, após ter derramado o seu sangue na cruz para nos purificar, nos redimir, ele dá uma ordenança em Mateus 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se Jesus é um apaixonado por almas, ele ganhou almas até na cruz, agonizando na cruz, com seus braços estendidos, seu sangue derramado, seu fôlego já acabando, já expirando, ele ainda ganha uma alma na hora da morte. Na hora da morte, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa paixão por almas, ela precisa estar dentro de nós. Ela não pode morrer, ganhando, discipulando, ganhando e consolidando. Agora, lembrando que essa força evangelística, essa potência para a gente ganhar almas, ela vem através de um avivamento. Uma pessoa fria, arrefecida de um avivamento, ela não consegue evangelizar e também não consegue discipular. Muitos irmãos gostariam de evangelizar, ganhar alma, discipular, mas não conseguem, pastor Wilson Filho, porque estão em esfriamento, e essa pandemia gerou, felizmente, um esfriamento em muita gente, pastor Laranís. Mas você acha que essa pandemia gerou um esfriamento ou só revelou uma crise espiritual que muita gente já vivia, pastor? Entendemos que muitos já estavam vivendo, né? Mas a gente acredita que com a falta do culto, da prática do culto, o fica em casa, hashtag fica em casa, isso terminou arrefecendo ainda mais, porque diz a neurolinguística que 21 dias você fazendo a mesma coisa, aquilo se torna um hábito, e 90 dias um estilo de vida. Então, muitos estão há 90 dias sem congregar. Então, isso tem aquela interação com os irmãos, a palavra, o louvor, aquele ambiente do culto, né, que é sagrado. Então, isso a gente precisa voltar outra vez a essa chama do avivamento através da evangelização discipular. Pastor Wilson, a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Brasil, embora eu saiba que muitas pessoas de outras denominações estejam assistindo o nosso programa, mas aqui são pastores assembleianos e a gente está também, de alguma forma, tratando sobre os problemas institucionais, uma vez que o programa também é um programa da nossa Convenção Comadesma, e a gente está aqui com esse intuito, né, de entender alguns dilemas que nós, como instituição, como Assembleia de Deus, passamos até para encontrar algumas possíveis soluções. Sempre fomos aí, como Assembleia de Deus, uma grande máquina. A Assembleia de Deus hoje, além de o maior movimento pentecostal do mundo, também é a maior igreja evangélica do Brasil. Desde que Daniel Berg e Gunnar Wingre desembarcaram aqui, levados ou trazidos por um avivamento que percorria a Europa e também os Estados Unidos, e receberam uma missão de vir evangelizar o Brasil. E aí essa chama dessa evangelização contagiou muitas pessoas, e em mais de 100 anos somos aí quase 15 milhões, ou se não passar um pouco mais disso, só de assembleanos. A pergunta, pastor, que nós sempre fomos apaixonados pela evangelização, eu acho que não há nenhum mistério a gente entender isso. Mas até que ponto essa mesma igreja que sempre foi apaixonada pela evangelização deixou a desejar no processo de discipulado? Nós sabemos que se você faz uma pergunta, principalmente em público, para uma congregação, isso você pode experimentar na sua própria congregação como pastor que você é, do que está escrito lá em Marcos 16:15, praticamente todos os crentes, obreiros, presbíteros, diáconos, eles sabem de cor o que está escrito em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando você pergunta para esse mesmo público o que está escrito em Mateus 28:19, você vai perceber que praticamente uma minoria vai conseguir recitar o versículo de Mateus 28:19. Por quê? Porque durante praticamente 100 anos, a Assembleia de Deus ela desvinculou Mateus 28:19 de Marcos 16:15.
E eu não posso desvincular esses dois textos que têm uma grande relevância, até porque foram duas ordenanças que Jesus deixou. O mesmo Cristo que enfatizou o ide em Marcos 16,15, ele também enfatizou o ensinar, o discipular, o consolidar em Mateus 28:19. Infelizmente, disse o Edson Queiroz, escreveu um dos seus livros, A Igreja Local e Missões, ele disse que graças a Deus que a Assembleia de Deus ela acordou para dois pontos importantíssimos, acordou para a obra missionária e acordou para o ponto que nós estamos enfatizando, o discipulado. Acordou tarde, mas graças a Deus ela acordou. E hoje nós percebemos, eu como pastor de congregação, eu tenho percebido e tenho sentido isso no meu próprio ministério, que há uma deficiência muito grande até hoje para você querer tratar este assunto no meio de um corpo de obreiros, para você inculcar isso na cabeça de uma liderança, não é fácil. Precisa muita paciência, oração, muita conscientização para que eles possam entender que discipulado não é um programa da igreja. Já vem mais um programa da igreja, basta a evangelização. Não, discipulado é uma doutrina, eu volto a repetir. Daquilo que Jesus designou a igreja, daquilo que Jesus foi o maior exemplo para a sua igreja. Então, pastor Luaran, mas eu louvo a Deus que meio a toda essa situação de deficiência no decorrer desses anos que nós tivemos, mas há uma grande liderança hoje que ela está sendo despertada, tem se deixado ser despertado pelo discipulado. Hoje nós sentimos na pele o quanto nós deixamos a desejar na questão do cuidar, porque as portas do fundo das nossas igrejas, das nossas congregações, está mais larga do que a porta da frente. Eu só me preocupo em ganhar todas as ações, eu sempre estou batendo nessa tecla. As cruzadas evangelísticas têm a sua importância, as campanhas de evangelização, culto na rua, culto nos coletivos, né? Os grandes avanços, os grandes impactos. Mas eu não posso enfatizar também um crescimento, achando que isso eu vou crescer a minha igreja apenas nesses arrastões evangelísticos. Eu preciso ter responsabilidade, como disse John Wesley. Aqueles que ganham alma e não discipulam não é mais do que gerar filhos para o diabo. E as próprias estatísticas da Assembleia de Deus do Brasil, principalmente, são as estatísticas levantadas por uma das grandes discipuladoras do Brasil, que é a Assembleia de Deus de Joinville, e as estatísticas dizem que de 100 pessoas que aceitam Jesus nas nossas igrejas, eu falo da Assembleia de Deus, de 100 pessoas, apenas 5 permanecem, e quando chega no final do ano, apenas uma você consegue levar o batismo nas águas. Por causa de quê? Da deficiência, do acompanhar, do cuidar. Porque eu distribuí um panfleto, é bem verdade, eu distribuí um panfleto, saí fazendo avanços, impactos evangelísticos, isso não é tão sacrificial. Agora, no momento que eu te dou um panfleto e eu oro por você, há uma preocupação a partir daquela oração, pegar o seu telefone, fazer uma ligação. Diz as estatísticas, se um novo convertido, em questão de 48 horas, ele não recebe o primeiro contato, e se você já não se relacionar com ele, há uma probabilidade 100% de ele não permanecer. As estatísticas estão aí. Você mencionou muito bem, e com certeza vamos falar daqui para frente, eu estive participando, né, de treinamentos e também de debates concernente a este assunto, diante de grandes líderes, principalmente ali nos Estados Unidos. Você sabe, os Estados Unidos é uma potência. Quem trouxe o maior projeto de evangelização e de discipulado através daquele projeto Minha Esperança Brasil foi Billy Graham, um dos maiores ganhadores de alma que esse Brasil já conheceu, que esse mundo já conheceu, que partiu para o Senhor. Nós vamos tocar sobre isso aí daqui a pouquinho, talvez no próximo bloco, mas eu quero pegar aqui algumas das falas do pastor Wilson Filho, quando toca principalmente na questão dos grandes arrastões, dos grandes movimentos evangelísticos, que é aí uma paixão do pastor Clepson Bandeira. A gente está colocando esses temas, e o programa a gente percebe que já começa a esquentar um pouquinho, realmente o tema, ele
atiça a nossa curiosidade a entender essa problemática. E o senhor, pastor Cleves, é um homem apaixonado pela evangelização, tanto nas ações que faz como secretário de evangelização em Imperatriz na nossa convenção Comadesma, quanto o evangelista nato que o senhor é, um amigo permita-me chamar assim, né? Pregando em grandes cruzadas, já estivemos juntos em algumas delas, onde numa noite só 1.000 pessoas aceitaram a Jesus. Eu até conversava com o senhor em outras oportunidades, em outros debates, que às vezes a grande crítica é que a grande maioria dessas almas que são ganhas, elas não permanecem na igreja. É claro que o senhor, como evangelista, ministrou a palavra, ganhou... Que não é culpa dele. Né? Não é culpa dele. Eu estou usando a pessoa do pastor Cleves apenas para exemplificar os outros grandes evangelistas. Eu quero só ratificar aqui, pastor Loaran. Inclusive, eu já fiz parte de várias vezes de grandes impactos, né? Liderado pelo pastor Clepson Bandeira. Eu já tenho até conversado com ele. A questão não é a culpa dele. Eu entendo que a culpa é nossa. Porque se ele tivesse equipes de discipuladores que tivessem a visão, nós iríamos crescer. É justamente, eu quero ouvir o pastor Cleves nesse sentido, pastor Cleves. Eu coloquei o seu exemplo pessoal, na verdade, mas aqui apenas para identificar uma situação que é repetida em vários estados do Brasil, no que diz respeito, pelo menos, à nossa instituição. Então, como é que o senhor consegue entender esse fenômeno? Ganhamos, mas não consolidamos? É isso? Aonde estaria o problema? O problema está na liderança, o problema está nos pastores que não conseguem entender o seu papel. O senhor, como evangelista, fez o seu papel, fez a cruzada, ganhou lá 100, 200, 300, 500 almas para Jesus. Amém, glória a Deus. Mas existe um pós. O Clepson Bandeira não vai ter como dar assistência a essas pessoas. E como o pastor Wilson colocou aqui para a gente, se não houver alguém para cuidar, para discipular, para consolidar essa pessoa, nós vamos ter relatórios cada vez maiores. E o engraçado é que todo ano, estou falando a nível Brasil, tá? Não é nada pessoal com a Igreja de Imperatriz. Temos relatórios cheios de números, mas quando procuramos aí, na prática mesmo, a gente não vê esse crescimento. Aborda um pouquinho, pastor, disso. Eu sei que é um tema polêmico, mas o objetivo do programa é tratar também nessas feridas para haver um despertamento. É verdade, não? Excelente a reflexão. Porque entendemos que existem trechos na Bíblia que são condicionais, que Jesus nos diz: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo e siga-me. Se o meu povo se chama pelo meu nome. Ou seja, são propostas do Senhor que são condicionais, mas o ide e o discipulado são ordenanças imperativas, né? Tanto Mateus 16:15, ide por todo mundo e pregai, e Mateus 28:19, ide e fazer discípulo. Não é ide se quiseres fazer discípulo, ide fazer discípulo e de pregar. Então, são duas ordenanças. São duas pernas, como duas pernas, se um tiver mais curto do que a outra. Um avião, isso, duas asas, ou como duas pernas, duas asas, que se tiver uma asa cortada, não vou ir uma perna manca, é um saci, ou a perna mais curta vai sair mancando. Então precisa andar. Agora entendemos que existem irmãos obreiros, vasos, ou um jovem da igreja, um senhor, uma senhora, um obreiro, que tem mais uma inclinação para a evangelização. Ele gosta, não que ele não discipule, mas ele é mais evangelístico. E o outro, ele é mais discipulador, ele gosta mais de estar ali, conversando com o novo convertido. Mas a aparência que dá, pastor Cleves, não é que nós temos menos discipuladores. Eu acho que na prática a gente tem mais evangelistas do que discipuladores, e aí não seria isso? Essa equação não bate? Porque se a gente tivesse pelo menos uma proximidade em número de pessoas que são apaixonadas pela evangelização, só um pouquinho, pastor, deixa eu só completar o raciocínio para a gente poder andar aqui. Quanto também de outras pessoas que são discipuladores, a gente não teria uma completude maior e um resultado prático no final bem melhor e palpável, visível? Nós precisamos, na nossa igreja, precisamos gerar mais discipuladores, porque desde o princípio, né, Daniel Bergo Navigo, como o senhor citou, foi pregado missões, evangelismo, um ataque, por exemplo. Filipe, em Atos 2, aliás, Atos 8, ele chega em Samaria sozinho. Filipe, ele chega com uma bomba atômica, ele chega pregando com tanta autoridade, descendo. Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Então ele pregava com tanto arrojo que as multidões ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque eu via paralítico andando, cego enxergando, muito falando. Havia grande alegria na cidade,
E até o Simão, que estava enganando a cidade inteira, converteu. Foi salvação em massa. Salvação, evangelismo, impacto, cruzada. E aí ficaram sabendo lá em Jerusalém, Pedro e João, que almas estavam se convertendo em Samaria. Aí os apóstolos, colegiados, enviou para lá o Pedro e João. Vão para lá para discipular, para pastorear o rebanho. É como um pescador, que ele pega o barquinho dele, ele pega e lança no alto mar. Aí pega 253 grandes peixes. Aí os peixes que estão ali vão ser tratados e cuidados. E geralmente o que pescou não é o que vai tratar. Por exemplo, o evangelista, no meu caso, né? Eu viajo de cidade em cidade pregando. Eu ganho, pego a tarrafada e entrego para o pastor, para a igreja local, para tratar o peixe. Não que eu não discipule, mas eu sou mais um evangelista. Mas existem pessoas mais dadas ao discipulado, né? Isso precisa ser mais gerado, pregado, treinar equipes ao discipulado. Então o senhor entende que existe hoje uma deficiência no que diz respeito à liderança pastoral, muito. Principalmente, se de alguma forma podemos ter adormecido na questão da evangelização, se comparado a algumas décadas atrás, mas no que diz respeito ao discipulado, há uma falha grande da liderança hoje, né? Isso, mas nós estamos despertando, nossa visão está ampliando. Deus tem usado o pastor Wilson Filho, né, como um tição despertador da nossa igreja, né? É o pastor Wilson Filho no discipulado e eu do lado de cá no evangelismo, e aqui dá uma dupla, né, um Elias Eliseu, né, um Moisés Josué, né? Porque um evangelismo com excelência e um discipulado com impacto, com excelência, nós vamos ter uma igreja sadia e muito poderosa. A gente precisa ter essas duas vozes ali, né, declarando: ide, discipular, ide. Isso é uma dupla, não é uma competição, é uma harmonia, né? Chave fechadora, né? Pastor Wilson, a gente sabe que hoje uma das melhores formas de você consolidar um novo convertido na igreja é através de um relacionamento, né, pessoal, e principalmente na inserção desse novo membro, ou desse novo convertido, que vai ser membro depois que descer as águas, mas desse novo convertido, aos trabalhos de pequenos grupos, né, como costumeiramente nós, pelo menos na instituição, chamamos. Antes de falar sobre a importância dos pequenos grupos, eu acho que ainda existe uma dúvida, principalmente na cabeça de muitos assembleanos, do que é um pequeno grupo, do que é uma célula, uma vez que em muitas igrejas, a gente, uma época, não uma Assembleia de Deus em si, pelo menos o nosso ministério não, mas muitas igrejas passaram por aqueles movimentos chamados G12, outros não tinham o nome G12, mas era um movimento celular. O objetivo do programa não é para falar sobre o G12, mas só entender. Sim. E aí vem também a questão da missão no lar, na prática. O que é um movimento G12, o que é uma célula, o que é um pequeno grupo, o que é uma missão no lar, é tudo a mesma coisa, apenas com nomes diferentes? Muito boa a sua colocação. Só quero aqui pincelar concernente que o pastor Clebson Bandeira mencionou aí, sobre os grandes avanços, né? Como eu falei no início, que tem sua grande importância, o que está faltando são pessoas preparadas. Eu me lembro do pastor Abe Uber, que tive a oportunidade de conhecer um pastor Gildo Vasconcelos, que foi discipulado pelo pastor Abe Uber, inclusive tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui a uma conferência de pequenos grupos, adquirir os materiais do pastor Abe Uber, que é o fundador da Visão MDA, que é o método discipulador apostólico, e também o meu discípulo amado. O pastor Abe Uber, ele realiza cruzadas evangelísticas. E se numa cruzada evangelística 5.000 pessoas ele aceitam Jesus na cruzada dele, como já aconteceu, ele tem 5.000 discipuladores. Veja bem, como é que uma igreja dessa que nasceu ontem, ela não cresce? Então, você vê a importância das cruzadas evangelísticas, do evangelismo em massa. Só que a proporção que aquelas pessoas, que elas foram ganhas, que elas estão sendo ganhas nas cruzadas evangelísticas, na evangelização em massa, nos impactos evangelísticos, também existem equipes discipuladoras. Então, porque não é qualquer pessoa que tem que discipular. Um cego não pode guiar outro cego. Por isso, quando eu falei que a maioria do nosso povo não foi discipulado, eu estou aqui com um livro que eu ganhei do Dr. Biller, está aqui, olha, chamados para o crescimento, para consolidar os crentes crescentes. Ou seja,
é consolidar os crentes a entender. Primeiro é consolidar aquele que está 30 anos, 20 anos dentro da Assembleia de Deus, que precisa ser consolidado. O que é ser consolidado? Precisa ser discipulado para poder discipular um novo convertido. Então é questão de preparar equipes, né, que realmente entendam esse processo realmente do discipulado. Eu estou aqui com a Bíblia do discipulado. E na própria Bíblia do discipulado diz aqui, ó, as igrejas elas não vão crescer apenas nas grandes campanhas, nas grandes modas de evangelismo e nos grandes pregadores que visitam as nossas igrejas. Ou seja, tudo isso tem a sua importância. Eu estou falando de crescimento saudável, tornando-se discipulador, desenvolver habilidades de crescimento espiritual e ajudar outros a fazerem o mesmo. Pois bem, você percebe que aqui em Imperatriz nós temos uma comunidade, que eu não quero citar o nome. Essa comunidade nasceu, entendeu, alguns anos atrás. Você percebe que esta igreja ela tem crescido muito aqui dentro de Imperatriz. Qual é as ferramentas que essa igreja utilizou? O que ela tem de melhor do que a Assembleia de Deus sendo uma igreja centenária? Amados, simplesmente eles estão fazendo aquilo que Jesus designou que eles fizessem. Primeiro, essas comunidades, eles investem em duas coisas: em discipuladores e em líderes de pequenos grupos. Essa pandemia aí, nós tiramos a prova dos 9, inclusive no meu livro, Ganhando Discipulando através dos Pequenos Grupos, eu coloquei exatamente a importância dos pequenos grupos para enfrentar tempos de perseguição. Ora, pastor Loran, temos até hoje a Assembleia de Deus no Brasil, que ainda por decretos municipais de prefeitos e alguns governadores, está proibido cultos presenciais. Então, quando eu tenho uma igreja, essas comunidades que trabalham dentro da visão de pequenos grupos, elas não tiveram tanta dificuldade na questão de deixar o povo disperso. Por quê? Porque a igreja já trabalha na visão dos pequenos grupos nos lares. A vivência dessa igreja acontece nos lares, não apenas no templo, nas 4 paredes, conforme está escrito em Atos capítulo 5, versículo 42, está bem explícito, é bíblico, todos os dias nos templos e nas casas. Existia ali, né, e existe, na verdade, na Bíblia, os pilares que trouxeram sustentabilidade e crescimento para a igreja primitiva. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveraram na coinonia, no repartir do pão, que fala exatamente do relacionamento, nas orações. Então todos eles viviam em comum, eles não tinham nenhuma dificuldade, nem de vender suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos, porque o ensino maior da palavra de Deus acontecia exatamente nos lares. Você vai ver em todo o decorrer de Atos dos Apóstolos, contém 28 capítulos, do capítulo 1 até o 28 capítulos, você vai encontrar uma igreja crescente, uma igreja que se reunia nos lares, uma igreja que praticava a coinonia. É bem verdade que você citou muito bem a questão do G12, que nasceu lá na Colômbia, mas quando os pastores, alguns líderes do Brasil quiseram copiar a visão do G12, eles distorceram a visão. O que é G12? Importaram uma visão, mas de eles forma que será adaptar ao Brasil. Eu não quero citar nomes aqui de pessoas que distorceram a visão do G12. Ou seja, você estudar realmente a fundo o projeto do G12 é baseado o quê? No grupo dos 12. É baseado na questão da multiplicação. O Wilson gerou Loaran gerou Clebson, Kleb gerou Raul gerou, e assim sucessivamente, Maria, e assim vai. Ou seja, a visão do G12 é uma visão multiplicadora, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, a genealogia espiritual. Porque no G12, uma pessoa que aceita Jesus, ela tem um mentor espiritual. E a visão do G12 não tem nada a ver com essa visão que eles implantaram dentro do Brasil de regressão, de queima de pecado. Isso tem nada a ver, isso foi invenção de líderes do Brasil. A visão do G12 nasceu a partir da visão do pastor David Poinchua, da Coreia. A maior potência da igreja nos lares é a igreja da Coreia. E eles cresceram muito através
desses relacionamentos. E você vai perceber, a Assembleia de Deus Imperatriz está trabalhando, inovou o evangelismo, inovou o discipulado. Não, nós não inovamos, nós renovamos aquilo que durante muitos anos os líderes perderam a visão do que é igreja. Igreja não é apenas o prédio, igreja não é apenas os programas, as atividades que ela exerce. Igreja vai muito mais além do que programas, vai muito mais além do que departamentos. Muito bem, nós estamos aqui conversando hoje com o pastor Wilson Filho, que é um dos vice-presidentes da Assembleia de Deus Campo 1 Imperatriz, e também é o coordenador aí do projeto CML, né, Crescimento Missão no Lar, trabalhando com os pequenos grupos, e é um homem apaixonado pelo discipulado. De um outro lado, apaixonado pela evangelização, pastor Clébcio Bandeira, que é o secretário de evangelismo da nossa convenção Comadesma, e a gente tentando entender aí esse dilema. Será se verdadeiramente essa igreja que evangeliza tem também consolidado esses novos convertidos com um bom discipulado? Será se nós, como liderança, estamos falhando, estamos deixando com que muitas pessoas realmente acabem ficando pouquíssimo tempo nas igrejas por falta de um acompanhamento melhor? No próximo bloco, eu vou voltar com o pastor Clébio, já que a gente encerra esse bloco aqui com o pastor Wilson, falando um pouquinho sobre os desafios da evangelização no século XXI. A gente volta já, não saia daí. Aqui, na TV Comadesma, nós preparamos uma programação especial para você e sua família, com muita informação, entretenimento e palavra de Deus. Você bem informado com tudo o que acontece em nossas igrejas, através da nossa convenção. Comadesma em ação, não perca! De volta com o programa De Frente com a Verdade. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos pastores da nossa convenção Comadesma. Aproveitem, compartilhem esse programa com seus obreiros, com os seus membros, para que o assunto aqui discutido também possa reverberar aí na sua congregação, na sua cidade, e a temática continue sendo discutida para o seu crescimento intelectual, para, de alguma forma, entender se esse problema também está acontecendo na sua igreja e, a partir disso, encontrar, orientado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, estratégias para que nós venhamos fazer e fazer com excelência. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 10, diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o com o melhor das tuas forças. Então, entender essa comissão, aproveitar as oportunidades e fazer com o melhor que Deus nos dá, porque a obra dele precisa ser feita com muito esmero e com muito capricho. A gente sabe que o pastor Clébcio tem procurado fazer essa obra com esmero e com esse capricho. Mas como falamos, e o tema realmente é um tema muito quente, porque existem, claro, muitos desafios ainda, pastor Clébcio, a serem tratados, mas, na sua opinião, quais são as maiores barreiras hoje da evangelização no Brasil? Eu entendo, pastor Aralins, que é o esfriamento, o arrefecimento. Nós precisamos urgente, todos nós nessa pós-quarentena, levantarmos a bandeira do avivamento. A oração de Abacuque 3:2, aviva, ó Senhor, tua obra, e no meio dos anos torna conhecido que o evangelismo, tanto como o discipulado, que são importâncias iguais, precisa de uma urgência, de uma pressa, porque Jesus está voltando. O evangelista, o discipulador, ele precisa ser agressivo nas ações. Tem que ter um ataque, precisa ser rápido. Você vê ali em Atos 8, Jesus diz: Felipe, apressa-te, corre atrás da carruagem, que ele estava perdendo para o animal de carga, para o cavalo que estava puxando ali a carruagem. Corre, ele tem que acelerar. Você vê lá em Lucas 14, Jesus diz: sai depressa, traga coxo, cego, manco e paralítico, traga forças a entrar para que minha casa se encha. Hoje mesmo estava indo para um culto e para o plantão que eu durante o tempo central da Secretaria de Evangelismo, e 2 motos se chocaram e tinha 2 no chão agonizando, botando sangue pela boca. Então ele precisava de um ataque agressivo, rápido. Chegamos ali, rápido. Oh, amado, Jesus na cruz morreu para te salvar, arrependa-se de seus pecados, dando os últimos suspiros.
Você precisa arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. João 8,32. Jesus, Ele é a nossa verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E a pessoa, diga comigo, aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador. Ele falando, borrifando sangue lá da boca, e logo chegou o SAMU, fui no outro lá também, os dois converteram. Não sei se sobreviveram. Se não, mas converteram a Jesus. Então a gente precisa dessa ação evangelística. E o projeto Posso Orar por Você, que é o nosso projeto, nossa Comadésima de Imperatriz, ele é tanto eficiente para o evangelismo como discipulado, que com o CML, a pessoa chega em casa e diz, posso orar por você? Posso. Ali implanta o CML dentro da casa. Posso orar por você no evangelismo? Dizendo, daqui eu estou indo para o Socorrão. Lá vai chegando e vai, eu posso orar por você? Ninguém nega a oração. Então, essa estratégia de você pedir para orar e a pessoa, ela permitir, você prega durante a evangelização. E ali você ganha ela para Jesus e já pode ir discipulando. Ou seja, o evangelismo precisa ser um estilo de vida, algo natural. Eu estou na feira comprando tomatinho ali, comprando alface, estou no supermercado, estou no açougue, eu estou no Uber, vou pegar o ônibus, ou estou no voo, no barco. E o evangelismo discipulado como estilo de vida. Eu posso fazer os dois de forma homogênea, que a Bíblia diz, quem ganha alma sabe o ganhar alma não é só evangelizar e ganhar ali com o evangelismo, também discipulando. Eu posso já ganhar a pessoa e já ir discipulando ela, passando as primeiras doutrinas, aquelas doutrinas principais, porque às vezes você está no ônibus, está numa van, está no Uber, está em algum lugar, talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa. Ele é de outra cidade, de outro lugar. Se você mora na mesma cidade, sim, marca, vamos evangelizar tal dia. Estamos com o Hospital do Avivamento e ali nós estamos ganhando as pessoas, anotando e discipulando, ligando, marcando a visita para discipular. Então, tudo isso é gloriosamente possível através de um enchimento do Espírito Santo. Que nós estamos falando do evangelho discipulado, que é dois assuntos poderosos, e tem gente que está nos assistindo aqui querendo evangelizar, querendo discipular, mas pode estar em depressão, está travado. Já é uma outra temática, né? Mas ele está travado, ele quer evangelizar, ele quer discipular, pastor e seu filho, mas ele não consegue. Ele está num desânimo, ele está numa depressão, está com as recâmaras da alma dele bloqueado, como Davi em Salmo 142, versículo 7. Tira, ó Deus, a minha alma da prisão, quebra as correntes da minha alma. Ele quer evangelizar, mas quer discipular, está achando bonito a reportagem, está assistindo desde o começo, mas ele, pô, pastor, eu queria tanto, mas eu estou travado de alma. E aí você tem que buscar o fogo do Espírito Santo para discipular e ganhar almas com excelência em nome de Jesus. Pastor Wilson, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: a gente sabe que existe o famoso, como é que eu posso dizer, o discipulado na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Existe também o discipulado nos pequenos grupos. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? Que o programa, vamos entender esse discipulado como um programa, embora o senhor tenha colocado que o discipulado não é um programa, mas só para que a gente possa de forma didática entender, a EBD com um programa discipulado e o pequeno grupo também com o seu programa discipulado. É a mesma coisa? Tem diferença? Diferença muito grande. Eu quero aqui até enfatizar o texto que o pastor Clebson Bandeira citou, lá de Provérbios 11:30. Veja o texto como existe uma profundidade. O fruto do justo, está falando, é a árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Interessante que vocês sabem que a Bíblia ela foi traduzida do hebraico para o grego, do grego para a Septuaginta. E esse texto no hebraico, né, quem ganha alma, a palavra ganhar no original quer dizer consolidar. Porque o próprio texto em si fala da árvore do justo. Você não vai numa árvore que ela não tem fruto. Para que serve aquela árvore? Só para fazer sombra? Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não produzia. Jesus disse que nunca mais nasça nada de você. Você está aí plantada e você não consegue produzir nada. Então, veja bem, quando eu ganho de fato uma pessoa, se eu ganhei uma alma para Jesus, irmão, você está dizendo que você consolidou. Chegou no final do ano, você levou essa pessoa ao batismo nas águas, chegou no final do ano, essa pessoa
ela permaneceu e ela frutificou. Porque o texto que diz, o fruto do justo é árvore de vida. Ele produz vida. Ele vai dar continuidade. Então, dentro da sua pergunta, esse discipulado, que na verdade é um programa. Esse discipulado que acontece dentro da IBD não é discipulado, é um programa. É muito fácil eu ir numa livraria, pegar uma revista do discipulado 1 e 2 e numa sala, alguém aponta assim, o superintendente aponta para vai dar aula ali hoje ali no discipulado, aí o assunto é isso aqui. Discipulado, gente. Você vai transferir conhecimento até de uma forma superficial para uma pessoa que está ali participando ali. Eu vou dizer aqui uma coisa aqui publicamente aqui. Loran, quando eu fui empossado na Beth Shalom, a primeira coisa, Loran, na IBD, quando eu chamei o superintendente, ele sabe quem é, um grande homem de Deus, pastor Joivan, era o superintendente na época. Eu disse assim, pastor Joivan, me leve na sala do discipulado. Olha o tamanho da Beth Shalom, agora você imagina as outras igrejas. Ele olhou e disse assim, pastor, nós não temos discipulado aqui. Por que não tem sala de discipulado? Porque só existe sala de discipulado se tem novos convertidos. É fácil uma pessoa aceitar Jesus no sábado, no culto da mocidade, eu como presidente da mocidade, eu chegar e dizer assim, jovem, amanhã nós temos escola bíblica dominical, eu te espero aqui, tá bom? Nunca que esse novo irmão, ele vai acordar para participar de um discipulado na IBD, nunca. Eu que tenho que ir lá buscar, isso é discipulado, eu abrir mão do meu sono, do meu lazer, do meu final de semana, eu ir atrás dele, sentar com o novo convertido. Isso é discipulado, é eu transferir para ele não apenas conhecimento, porque conhecimento você bota lá na internet e você faz um curso até de teologia pela internet hoje. Ou seja, isso não é discipulado, é você sentar com a pessoa como Jesus fez. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Jesus gastava tempo com as pessoas. Jesus, ele instruía as pessoas e transferia ao coração dessas pessoas, ele transferia os princípios de Deus à vida dessas pessoas. Então, discipular é você ter um mentor espiritual. Então, esse programazinho que acontece, entendeu? Infelizmente, pela nossa EBD, até hoje você vê que isso acabou, não funciona mais. Eu me lembro que o João Cardoso, o dono da livraria Canaã, ele pedindo, irmãos, pelo amor de Deus, eu estou com as caixas estocadas lá na livraria de revista discipulado. Não vende. Por que não vende? Porque não tem discipulado, por isso que não vende. Eu estou aproveitando aí que você está falando sobre isso, dentro desse programa também do discipulado, eu não me refiro necessariamente ao programa do discipulado da IBD, mas vamos colocar aqui, partindo para a questão dos pequenos grupos e até mesmo do projeto que o senhor lidera, que é o CML, Crescimento Missão no Lar. E a gente até já tratava isso em outros programas, não aqui na TV Comadesma, mas em programas de rádio, etc. e tal, que de alguma forma, embora esse programa ele seja um programa prático, efetivo e que tenha um resultado muito positivo, a gente percebe que na prática ele ainda é pouco abraçado. Ao que o senhor atribui isso? Na prática, é uma deficiência, né? Na verdade, pastor Loran. É como o pastor Raul diz assim, por que lá na igreja do pastor Wilson vai dar certo? Porque, veja bem, eu vou mais uma vez trazer como exemplo essas comunidades. Você tem um exemplo de um grande líder, que é o pastor Ebiúbe. Pastor Ebiúbe não manda você ir. Pastor Ebiúbe é pastor, ele está junto, ele tem pessoas que ele discipula, ele é líder de líderes e ao mesmo tempo ele tem uma célula, né? Ele, no início, quando ele fundou a Igreja da Paz em Santarém, que hoje é uma das maiores potências lá em Santarém. Chegou recentemente, tem 10 anos em Fortaleza, já tem mais de 10 mil membros. Está em São Paulo, inclusive. Em São Paulo agora, está em São Paulo. Lá em Fortaleza, foi para São Por Paulo. quê? Porque o pastor, ele não é apenas o pastor dirigente de culto. Porque o que está acontecendo? Eu vou para o culto, eu dirijo o culto, faço aquelas visitas pastorais, mas o pastor, irmão, amanhã tem CML, vai lá, vai fazer, irmão. Quantos pastores em nossa igreja nunca pisou os seus pés em um CML? Porque nas reuniões, né, a maior reclamação dos líderes é que o pastor nunca pisou o pé naquela residência, nunca deu realmente um suporte, né, da sua presença pastoral, e os próprios livros
dos pequenos grupos dizem que é confirmado que a presença de um pastor congregacional, de um pastor de uma igreja, nas casas, em uma célula, em um pequeno grupo, fortalece de uma forma tremenda os pequenos grupos. Eu falo para a glória de Deus, pastor Loaran, as pessoas que nós temos conseguido segurar na Bet Shalom e pelas congregações por onde eu tenho passado, pessoas me encontram, igrejas por onde eu já passei, pessoas que foram ganhas na missão no lar, que foram discipuladas, que foram acompanhadas, tão firmes, não se desviaram, produziram hoje, alguns são diáconos, presbíteros, professores da EBD, como nós temos o caso ali na própria congregação Bet Shalom. Eu estou realizando discipulado 2 vezes na minha residência, mesmo no decorrer dessa pandemia, eu nunca parei. Mesmo, claro, tendo todos os cuidados, as prevenções, né? Acatando, de grandes aglomerações. Exatamente, acatando as orientações do Ministério da Saúde, mas a igreja não pode parar, e foi exatamente nesse período que eu aproveitei também para discipular. Nós chegamos a discipular até pelo aquele programa Zoom, né? Aquele programa, entendeu? Tem um Zoom, tem Google exatamente, Meet, para não perder isso. Para não perder virtuais, o contato, né? A preocupação, ligando, ô, irmão, tudo bem, como é que está? Irmão, você foi infectado. Esse contato, entendeu? De nós não jamais deixarmos com que essa pandemia, essa quarentena viesse, entendeu? Nos separar e viesse trazer, como disse muito bem o pastor Clebson Bandeira, um esfriamento espiritual. Isso tudo é feito, pastor Loaran, pelo pastor da congregação. Não adianta eu dizer vai e eu fico. Jesus disse ide, mas Jesus estava junto. Jesus disse ide e faça um discípulo, mas Jesus estava fazendo discípulo. Marcos registra dizendo que quando Jesus chama os discípulos e diz assim, olha, vamos em um lugar à parte e reposemos um pouco. Porque a Bíblia diz que nem tempo ele tinha para comer, para se alimentar. E quando Jesus chegava lá, a multidão chegava primeiro do que Jesus. Porque Jesus se gastou e se deixou ser gastado pelo reino de Deus. E por que nós não possamos deixar nos sermos gastados pelo reino? CML não dá certo porque é sacrificial. Porque eles querem pelos métodos mais fáceis, querem crescer a igreja só recebendo carta de mudança, né? Recebendo, isso não é crescimento. Se eu recebo, pastor Loaran, lá da sua igreja, 10 famílias, um exemplo, minha igreja está crescendo, porque eu recebi lá da igreja do pastor Loaran. Isso é um processo de migração, na verdade. Isso é processo de migração, isso não é crescimento. Crescimento é através do evangelismo e discipulado, não adianta. Muito bem, nós estamos indo já para a finalização do nosso programa. Antes eu quero só abrir aqui ainda para o pastor Clebson. Pastor Clebson, a gente sabe que principalmente agora, depois dessa questão da pandemia, isso já era uma realidade antes, com a pandemia se tornou mais evidente. A utilização dos meios tecnológicos, em especial o smartphone, o notebook e a internet e as redes sociais. Hoje as pessoas, muitas delas nem voltaram a congregar ainda, porque estão aí com os cultos através das lives. Mas não é um objetivo falar disso, a gente está falando sobre a questão da evangelização. A pergunta para o senhor é, os métodos evangelísticos que há 2 décadas, 3 décadas ou até 1 década atrás, quando os smartphones, a internet, as redes sociais não eram tão fortes, eles ainda são métodos que realmente têm na prática a sua efetividade, ou realmente a igreja de hoje tem que dar um F5, o F5 é atualizar e mudar as estratégias para que a gente possa chegar mais longe? Eu digo chegar mais longe não só no sentido de alcançar o mundo inteiro, mas de ter um resultado prático na vida das pessoas. Ou o senhor, que é um evangelista nato e que gosta ali da pescar a alma, olhando ali no olho, né, jogando a tarrafa, o anzolzinho, como é que o senhor avalia isso? Acho que essa geração de hoje está muito mais propensa a uma evangelização no conforto do seu lar pelas redes sociais, ou a gente ainda vai conseguir ver um remanescente de homens, de jovens, que vão sair às ruas, sejam debaixo de um sol quente ou debaixo de chuva, pregando, indo em cada vilarejo, falando de Jesus, ganhando almas. O discipulado, aí depois a igreja tem que cuidar, né? Na parte que o senhor cuida, que é a evangelização. É a multiforme graça de Deus, né, pastor Loaran Lins? Essa multiforme graça através das mídias sociais, inclusive semana que vem vai começar o Nordeste para Cristo, né?
que é exatamente o trabalho com impacto no evangelismo através da mídia, das redes sociais, que o nosso missionário Wallace Batalha, da nossa SEMAD, que está linkado com a nossa Secretaria de Evangelismo, o projeto Posso Orar Você, vai executar. Ou seja, evangelismo através das mídias, as pessoas passam muito tempo com o celular. Então, nós acreditamos em todas as frentes, evangelismo pessoal, evangelismo através da televisão, através do panfleto, e o evangelismo pessoal. Nessa pandemia, bateu uma luz, uma estratégia, quando não podíamos congregar, evangelizar, de corpo a corpo, surgiu a ideia de nós fazermos o clamor por Imperatriz através dos trio elétricos. Nós já fizemos 14 edições de trio elétricos. Né? Não pode ter contato social, isolamento, mas aí a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Então, atacamos o inferno através da pregação, inclusive o pastor Wilson Filho esteve conosco ali no trio elétrico, né? Pregando, anunciando. Nós estamos fazendo por área, já fizemos das 12 áreas, já fizemos em 6 áreas, a metade já, 57 congregações, nós já passamos na frente. É um método, porque nós usávamos o trio para fazer as carreatas, né? Da Marcha para Jesus, etc., muito bom, mas agora nós estamos utilizando o trio único com os pastores ministrando. Agora, aquele evangelismo pessoal, ele nunca vai deixar de ter, porque ele é muito glorioso, é um método de Jesus, aquele método primitivo, Colossenses 1:27, Cristo em vós a esperança da glória. Você chegar e impactar, como Jesus, lá em João 4, ele no poço de Jacó, ele mandou os discípulos comprar pão e ali chega uma samaritana, uma mulher com 5 casamentos falidos, depressiva, doente, enferma de alma. Jesus restaura ela e diz: se tu beberes da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Ela crê, bebe da água, o Espírito Santo, e ali explode nela um avivamento, e uma mulher só consegue trazer uma cidade em peso aos pés de Jesus, no horário do almoço, meio-dia, o povo almoçando. E ali Jesus prega e muitos creram. Então nós estamos acreditando, você que está nos assistindo, no nosso programa De Frente com a Verdade, de que nós estamos no prelúdio, pastor Lara Lins, viu, pastor Wilson Filho, do maior avivamento de todos os tempos, nessa pós-quarentena. Estou acreditando nisso, de que está vindo uma unção, o encorajamento, estratégias, táticas de guerra, de evangelização e discipulado, como nunca nós imaginamos. Quem está antenado, quem está situado, quem está sintonizado, quem está em comunhão com o Espírito Santo, se prepare para ser um mega ganhador de almas e um grande discipulador. Muito bem, já estamos aí chegando na finalização do nosso programa. Eu quero agradecer já ao pastor Wilson Filho, agradecer também ao pastor Clepson Bandeira. O tempo aqui não passa, vai voando, o tempo né? voa. A gente tem praticamente quase 1 hora, né, já com o nosso programa. Pastor Wilson, eu quero deixar abertos os microfones para o senhor, pelo menos uns 2 minutinhos para as suas considerações. E eu sei que o tempo é curto, mas se quiser dar uma pincelada na sua viagem aos Estados Unidos também, fica à vontade, tá? Em 2 minutos para o senhor concluir a sua fala. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu eterno, bondoso Deus, amigo inseparável Espírito Santo, e ao nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvar a Deus pela sua vida, pela forma de como você tem conduzido tanto aqui o programa, tanto lá na rádio, também 102, né? Sabe que o pastor Loaran já tem toda essa habilidade para lidar tanto com a comunicação, como também interagir nas suas entrevistas. Louvar a Deus pela vida também do meu amigo, pastor Clepson Bandeira, uma pessoa que nós temos uma grande estima, consideração, e louvar a Deus, oxalá, né, se Deus levantasse outros Clepson Bandeira, Imperatriz, pudesse ter essa visão evangelizadora. E Deus o abençoe pela dedicação do pastor Clepson Bandeira, como eu mencionei, né? Infelizmente, pastor Clepson Bandeira, ele felizmente ganha, mas infelizmente muitos líderes não aproveitam essa quantidade de pessoas que aceitam Jesus para aplicar o discipulado. Então, se nós tivéssemos realmente, às vezes você prepara até equipes, mas se o pastor mesmo ele não abraçar, se realmente ele não estiver junto, a própria equipe ela não consegue nadar, ela não consegue atravessar o outro lado dos seus objetivos, dos seus ideais. Eu entendo que todo pastor,
independentemente da sua posição. Eu poderia hoje, eu estou numa igreja, né, uma igreja considerada grande, um dos vice-presidentes, eu poderia muito bem permanecer de braços cruzados, mas eu não aceito, pastor Loran, porque eu entendo que Deus não me chamou para me ser dirigente de culto. Deus me chamou para realmente desenvolver o ministério pastoral. O ministério pastoral, eu entendo que ele é completo na evangelização, no discipulado, no acompanhamento. Ele tem que estar presente, sim, em todas as ações da igreja para que as coisas possam acontecer, possam fluir e a igreja possa crescer de uma forma saudável. A minha ida ali nos Estados Unidos trouxe um grande crescimento na minha vida ministerial. A perspectiva, né, hoje que eu tenho também concernente sobre o discipulado ampliou muito mais e superou a minha expectativa, a minha ida ali no Texas, nos Estados Unidos, onde tive o privilégio de estar ao lado do presidente da Associação de Evangelismo Internacional e também membros da Associação Evangelista Billy Graham, onde a casa onde nós estivemos ali sendo ministrado foi uma casa onde Billy Graham também morou, conviveu com a sua família. O Texas foi um estado que foi muito avivado pelas cruzadas evangelísticas de Billy Graham. E Deus fez tudo isso acontecer na minha vida, onde tive o privilégio de discutir com a equipe de vários pastores do Brasil sobre o discipulado, sobre a visão de pequenos grupos. Inclusive, eles acharam até interessante que a forma de como a Assembleia de Deus hoje está encarando essa visão de pequenos grupos, sendo que algumas Assembleias de Deus no Brasil ainda não aderiram a essa visão. Mas nós realmente temos um pastor voltado à evangelização, que é o pastor Raul, um homem que ama realmente as almas perdidas, e não é em vão que a Assembleia de Deus em Imperatriz ela chegou nesse crescimento glorioso através de um homem visionário, que é o nosso pastor presidente, a quem eu quero aqui deixar o meu abraço e dizer o quanto nós amamos o nosso pastor presidente e tenho aprendido muito com ele. Ele me inspira a nós continuarmos realmente acreditando que a forma de nós crescermos é através da evangelização. Aleluia. E do discipulado. Muito obrigado. Obrigado, pastor Wilson. Com as palavras finais também do meu amigo evangelista, pastor Clepson Bandeira. Amém. Obrigado, pastor Loran Lins, pelo convite, com toda essa sua excelência, tanto no rádio como na TV, já há muitos anos, né? Deus te deu essa graça, né? Seu carisma, essa sua simpatia, né? Por isso que uma hora passa tão rápido, por causa da sua excelência em maestrar aí como âncora, né? Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite, pastor Wilson Filho, essa excelência pastoral no discipulado e no evangelismo também, que é um grande ganhador de almas também, pastor Wilson Filho, Deus abençoe, uma base familiar muito forte. E lembrando a todos que em 1904, logo após a crise uma grande guerra no país de Gales, gerou-se um avivamento através do Evan Roberts. Sempre depois de crises, guerras e catástrofes, quando alguém se posiciona, como John Wesley, Moody Whitefield, o Rua Azusa, com William Seymour, gera-se um avivamento. Então, acreditamos que após essa pandemia, está se gerando um grande avivamento. Imperatriz, em todas as cidades da nossa Comadésima e no Brasil, onde você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, ou pela TV, ou por alguma rede social. O segredo é nós nos posicionarmos, pastor Loran Lins, em oração, a disciplina da oração, da santificação, buscar o caráter cristão, que isso vai gerar avivamento, buscar o fogo do Espírito Santo. Você que não é batizado no Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo. Já é batizado, buscar a renovação, culto doméstico, a santificação, a simplicidade do Evangelho e buscar a evangelização, discipulado. E se você se sente desencorajado, dá um grito. Grita. Eu, quando estou me desanimando, desencorajando, que eu sou humano, eu grito. Como Bartimeu, Marcos 10. Tem, ó Deus, misericórdia de mim, Senhor. Dá um grito, pula, dá um salto, uma cambalhota dentro de casa, para destravar e manter o fogo do avivamento. Então, a gente não pode deixar esse fogo arrefecer. Eu não aceito o esfriamento em mim. Para me concluir, muito diz, mas que nos últimos dias o amor de muito vai esfriar por causa
da multiplicação do pecado, o amor vai se esfriar. Sim, no último dia serão tempos difíceis, trabalhosos. Sim, mas essa profecia vai se cumprir com o outro para lá. Que comigo vai se cumprir Joel, capítulo 2. Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quero chegar aos últimos dias da igreja em fogo de avivamento. Em glória. Muito obrigado, Pai do Senhor. Obrigado. Minha gente, Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa, De Frente com a Verdade. Siga as redes sociais da TV Comadesma e você vai ser realmente muito abençoado através não só do programa De Frente com a Verdade, também do programa Comadesma em Ação e outras programações. Deus abençoe a vida do nosso pastor José Alves Cavalcante, dando a ele entendimento, graça para continuar conduzindo a nossa convenção. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor.